Salve, salve, rapaziada. Aqui é o professor Ederson do Colégio Fera Pré-Vestibular em Ensino Médio, Fundamental. Hoje a gente vai trabalhar um assunto, vai apresentar para vocês alguns direcionamentos do assunto mais falado no momento e por muitas vezes um assunto que fica com algumas situações errôneas, né? Por exemplo, todos acham que o coronavírus é um vírus que surgiu agora. Não. A gente vai trazer algumas informações para vocês aqui. Primeiramente, coronavírus. São vários vírus, existem 7 coronavírus. E por que do corona? Porque ele tem um formato de uma coroa. Ele apresenta glicoproteínas que fazem o formato de uma coroa. A gente vai entrar mais tarde nesse assunto, mas só para a gente começar a fundamentar a aulinha de hoje, o coronavírus não é algo que surgiu agora, e sim é um vírus mutante. Só para vocês terem uma ideia, a primeira descoberta do coronavírus foi em 1960, que foi o Corona 229E e o OC43. Não foi muito falado, não é muito difundido, não é estudado, pois esses dois vírus aqui só causavam pequenos resfriados. Então assim, quem sabe você já teve coronavírus. Não o Corona 2019. A gente já vai chegar lá nele. O coronavírus vamos dizer assim, é uma modalidade de vírus que existe desde 1960. Ele foi bem difundido, estudado e nos preocupou em 2002. Olha que coincidência. Em 2002, na China, um mamífero transmitiu o coronavírus, não o coronavírus 2019, e sim o SARS, da síndrome aguda respiratória. Nessa ocasião, o coronavírus, em 2002, na China, infectou 8.000 pessoas. Isso mesmo, 8.000 pessoas. E dessas 8.000 pessoas, tivemos 800 óbitos. Posteriormente à crise de 2002 dessa doença respiratória, surgiu em 2004 o Corona HNL63. HNL63. Ele causava uma bronquiolite aguda. O que é bronquiolite, professor? Bronquiolite nada mais é do que a inflamação dos brônquios que ligam o oxigênio aos alvéolos pulmonares, aonde nós teríamos a hematose. Então, ele é um causador de uma severa pneumonia, certo? Em 2005, surgiu o HKU1. HKU1. Não fizeram alusão a corona, mas ele também é da família do corona. Ao invés de modalidade, vamos trocar por essa palavrinha. Família. Família coronavírus. Causador de pneumonia, em 2005. Já em 2012, ficou conhecida como a pneumonia do Oriente Médio, em que, através de contato com o camelo, isso mesmo, camelo, e também, além do Oriente Médio, na Coreia do Sul, surgiu o MERS, em que infectou 2.594 pessoas e causou 858 óbitos, certo? Chegamos aqui em 2019. Mais para ser exato, quando a China divulgou no dia 31 de dezembro desse ano que não queria que a sua população deixasse o seu país, que não visitasse outros continentes. Então acredita-se que eles já tinham a informação desse novo coronavírus anterior a essa divulgação global, vamos dizer assim. O que vem a ser o coronavírus? O coronavírus 2019. O coronavírus 2019 nada mais é do que uma mutação desses vírus que ao longo dos anos vem afetando a população. Mutação. Por que mutação? Porque o coronavírus afetava mamíferos, animais, morcego. Mas provavelmente nesse caso, não podemos afirmar com certeza absoluta. Mas todos os indícios levam a crer que os morcegos que estavam contaminados, por que indícios? Porque encontraram serpente, inclusive essa semana. A gente até demorou um pouquinho para começar a trabalhar essa aula, porque a gente tem novidades diárias. Porque está em estudo, não existe ainda uma vacina, não existe um remédio para isso, para essa doença.
ela tem sintomas de resfriado, febre, coriza, dores no corpo. Alguns casos já estão levando a diarreia. Então ele é uma mutação, era um vírus que atacava mamíferos. Como assim mutação? De onde surgem as mutações? A mutação nada mais era que uma alteração no material genético. E esse vírus, em especial, é o que a gente chama de ribovírus ou retrovírus. O nosso material genético, nós seres humanos, nós temos como material genético o DNA. Nós, os animais, temos o DNA, a desoxirribose. O ribovírus ou retrovírus, ele apresenta o chamado RNA. E o que isso tem de ligação com a doença, professor? Por ele ser um retrovírus ou um ribovírus, a capacidade de mutação dele é muito grande. Só para você entender um pouquinho a questão, o DNA está no núcleo das células. Ele vai ser transcrito em RNA, que vai para o citoplasma, e no citoplasma ele é traduzido em uma proteína. Como o vírus, o coronavírus apresenta o RNA, ele pode converter o RNA em DNA e o DNA em RNA. Ou seja, a taxa de mutação dele é muito elevada. Como a gente já citou, ele era um vírus de mamíferos, não afetava seres humanos. Nós somos mamíferos também, outros mamíferos. Morcego, que é o nosso grande estudo, o nosso grande exemplo. Provavelmente ele sofreu uma mutação que para a biologia, para a medicina, seria um erro na transcrição e conseguiu adaptar-se a afetar células humanas. Aí mora o grande problema, pois não existe vacina, não existe tratamento. Estamos sequenciando esse material genético. Como que a gente poderia especificar melhor esse retrovírus, explicar essa questão do RNA? Aqui a gente deixou um formatozinho aqui, um esboço bem pequenininho do retrovírus. Ele apresenta uma cápsula proteica, o RNA interno e essas espículas de glicoproteínas. O RNA, por estar aqui na parte interna do vírus, quando ele recebe a transcrição, essas glicoproteínas irão grudar nas vias respiratórias, causando uma pneumonia severa, uma pneumonia grave. Então estava sendo tratado como, alguns casos, tuberculose, outros pneumonia, só que a gente não sabia quem era o agente causador. Agente causador, para quem não lembra, é aquele que causa a doença. Agente etiológico é aquele que transmite a doença. Ah, mas é o morcego que transmite? Não. O morcego transmitiu, veio do morcego. A grande preocupação do coronavírus é que ele tem uma alta taxa de transmissão. Ou seja, ele consegue transmitir de ser humano para ser humano. De que forma? Como a gripe comum, como influenza. Todo ano você toma a injeção, a vacina da gripe. A vacina nada mais é do que antígenos atenuados para que o teu corpo passe a produzir os anticorpos, as tuas células de defesa. Esse vírus tem essa alta taxa de mutação porque ainda nós não temos essa vacina definida. Nós não temos ela pronta para atender a população, pois ele é um retrovírus que apresenta as glicoproteínas de reconhecimento, vai para as vias respiratórias e tem uma alta taxa de transmissão. Então veja bem, não estou dizendo que não é grave a doença, a gente está trazendo dados de que aqui morreu 800 de 8 mil. Nós temos um outro caso aqui que morreu 858 de 2.594. As outras modalidades, vamos dizer assim, de coronavírus eram muito mais letais do que o coronavírus 2019. A grande preocupação é que o coronavírus 2019 consegue se espalhar de uma forma mais rápida. Gotículas de saliva. Você não precisa enxergar essas gotículas de saliva. Elas são a nível microscópico, sai pelo ar. Mão, você encostou numa maçaneta, alguém encostou na maçaneta, esse vírus é transmitido. Lembrando que o vírus é um indivíduo, é um parasita intracelular obrigatório. Ele apresenta hereditariedade, adaptação ao meio e mutação. Ele não tem metabolismo próprio. Ele só apresenta vida se ele estiver dentro de um hospedeiro. Ele é o inquilino, ele vai viver dentro do hospedeiro. Ele não tem o aparato. Nós temos 5 reinos da natureza.
5. Nós temos outras divisões atuais, mas vamos trabalhar a maneira mais simples. Monera, protista, fungo, vegetal e animal. O vírus não está em nenhuma delas. Nem o adenovírus, do DNA, nem o retrovírus do RNA. Nenhum deles estão inseridos em nenhum desses reinos. Por quê? Porque ele é um indivíduo acelular. Ele não é formado por célula. Mas espera aí, professor, ele não é formado por célula, então ele é um ser vivo? Ele é um ser vivo justamente porque ele consegue invadir células e se fazer do metabolismo das nossas células. É isso que vai levar à morte. Então ele utiliza de todo o metabolismo, de todo o anabolismo, de todo o catabolismo de uma célula. Eu gosto de explicar assim aos meus alunos. Vou deixar um vírus aqui. Um dia, um mês, um ano, milhões de anos. Ele não está vivo, mas ele também não está morto. Ele está em forma de cristal. Ele está cristalizado. A partir do momento que alguém caiu, machucou-se, entrou em contato, ou simplesmente passou a mão ali, no exemplo do coronavírus 2019, entrou em contato com uma célula e passa a ter atividade. Então, como a gente já citou várias vezes, é novo. Por que eu falei caiu? Vamos pegar o influenza, o HIV. Ele precisa de contato com células do sangue, não passa por vias respiratórias. Esse vírus passa por vias respiratórias. Aí a gente entra no problema global. Hoje a globalização é muito grande, as pessoas se locomovem de uma maneira muito rápida. A economia é afetada, porque a população está entrando em pânico. Ninguém está dizendo que não é uma situação grave. Mas essa semana a gente estava presenciando uma aula do Dr. Drauzio Varela, que ele citava assim, para onde que as pessoas estão correndo no primeiro resfriado? Para o hospital. O que acontece no hospital? 250, 300 pessoas esperando para ver se não estão infectadas. Alguém lá está infectado. E esse alguém vai transmitir naquele ambiente, principalmente no ambiente fechado. Não pode se criar esse pânico na população. Ele tem uma transmissão mais rápida, mas uma taxa letal menor. Mas o porquê que está acontecendo mortes em outras regiões? São regiões muito habitadas e são outras variações virais desse retrovírus. A Itália é um local que está sendo estudado, porque já ficou nítido que na Itália, por algum motivo, como a gente estudava na ecologia, seleção ao meio, adaptação ao meio, ele já sofreu alguma mutação e lá ele está tendo o que a gente chama de penetrância maior. Pode ser uma questão genética, pode ser uma questão ambiental, mas são vírus específicos da China e da Itália, específicos dentro do coronavírus 2019. Eles têm uma penetrância maior. O noticiário está trabalhando muito forte a questão do coronavírus, estão em todos os noticiários. A gente encontra, tanto no pré-vestibular quanto no colégio, o pessoal desde o fundamental até o ensino médio, universitários, preocupados com essa situação, que pode ser uma arma biológica, já saiu até essa hipótese, que perdeu o controle, que está invadindo. Não, ele não é uma arma biológica, ele é um vírus mutante. Mas como que ele veio parar? Lá na China, naquele mercado de frutos, que o que a gente menos encontra lá são frutos, que eram comercializados, porque já foi fechada pelos órgãos responsáveis, eram comercializado cachorro, serpentes, era comercializado morcego, parte dessa cultura, dessa alimentação, só que com cuidado nenhum para a transmissão desse vírus, não tiveram a higiene básica, o saneamento necessário, e esse vírus veio a chegar nos seres humanos em 2019 e sofrer essa mutação. Então, recapitulando, o adenovírus é convertido no retrovírus, que vira proteína. Transcrição e tradução. O retrovírus consegue essa taxa mutante. Então, essa é a grande preocupação. Quais seriam as medidas profiláticas? O que são medidas profiláticas? Lavar bem as mãos, quantas vezes você achar necessário, álcool gel, evitar concentração de pessoas quando não se torna necessário, por exemplo, show, estágio de futebol, por isso que estão diminuindo os encontros, em alguns países onde elas já estão em níveis alarmantes. Evitar metrô, estação de trem, a gente sabe que muitas vezes depende disso, terminal de ônibus, ou seja, onde tem uma grande concentração de pessoas, ele pode ser transmitido pelo ar. A forma com que ele está na data de hoje, ele ainda não é um vírus completamente letal, mas ele é um vírus que está atacando as vias respiratórias, causando uma severa
como se fosse uma severa pneumonia ou comparado com sintomas da tuberculose. Mas o porquê que estão acontecendo mortes? As mortes estão acontecendo em grupos específicos. Pessoas que vieram, pacientes que vieram de uma pneumonia, que vieram de uma tuberculose, que tiveram alguma doença respiratória, ou pessoas imunodeficientes. O que é uma imunodeficiente? É aquela que tem uma taxa baixa, tem uma taxa muito baixinha de defesa no organismo. Não produz anticorpos, por exemplo, portadores de HIV. Portadores de HIV têm uma taxa de defesa do organismo muito fraca. Logicamente, se eles contraírem o vírus, é bem provável que leve a óbito. Crianças e idosos acima de 80 anos de idade. Como diz o Drauzio Varela, acima de 80 anos, tudo é grave. O influenza é grave. Então, logicamente, um vírus ainda desconhecido e mutante, um vírus novo, nós não sabemos fazer o tratamento específico, o remédio específico, tanto que o tratamento é repouso, um analgésico, um antitérmico. Se ele for para comprovado coronavírus, aí vai para inalação. Então tudo é muito novo, tudo está sendo testado. Como a gente falou, de um continente para o outro está mudando. Então é essa questão que a gente queria trabalhar. Não é alarmante ainda, não é pânico. Vamos evitar, vamos cuidar algumas regiões. Não levar a mão à boca. Ele pode ser transmitido por via respiratória, pelos olhos. Aonde nós temos mucosas, onde nós temos estruturas abertas ao meio, ele pode ter essa penetrância. Lembrando que ele tem uma cápsula proteica, o adenovírus tem uma cápsula proteica desse formato, o retrovírus tem uma cápsula proteica. Tem a glicoproteína que pode fazer o papel do glicocálix, o reconhecimento, grudar nas vias respiratórias e levar o indivíduo ao óbito. Você não enxerga o vírus a olho nu. Você não consegue detectá-lo no ambiente. E o grande detalhe, que foi a minha colinha ali, foi descoberto essa semana o primeiro caso assintomático. O que vem a ser um caso assintomático? Algumas pessoas podem ser portadoras do vírus e não desenvolver a doença. Você ser um portador não quer dizer que você está doente. Como eu falei, a taxa de imunidade ela é muito maior em alguns de um indivíduo para o outro. Então, você está sendo um vetor. Você está carregando o vírus, mas você não desenvolve a doença. Quem sabe você teve uma leve gripe, um resfriadinho, só que o teu organismo reagiu. Mas o teu colega de sala, o teu colega de casa, não tem a mesma taxa imune que você tem. Não tem os mesmos anticorpos, não tem a mesma defesa, o mesmo sistema de apoio para combater o antígeno, que é o vírus, que é o agente invasor. Nele não vai ser assintomático. Você também está contaminado. Então essas são as grandes preocupações dos órgãos. Porque algumas pessoas desenvolvem a doença, outras não as desenvolvem. Algumas elas são letais, as outras elas não são. E ele é um vírus completamente desconhecido que estamos recebendo uma enxurrada de novas informações diárias. Claro que, e orgulhosamente, temos um brasileiro envolvido já no sequenciamento desse DNA. E logo, logo, nós vamos ter, sim, a vacina para o coronavírus 2019. Coronavírus 2019, lembrando que a gente deixou aqui para o finalzinho o corona, a glicoproteína dele lembra uma coroa. Por isso, ele é chamado de corona. Corona, coroa. Era coroa de vírus. Virou coronavírus. 2019, pela data que foi descoberta. Voltando aqui na nossa questão da vacina, fazendo o sequenciamento do genoma desse vírus, nós vamos conseguir sim desenvolver a vacina. E o soro? São coisas completamente diferentes. O que é o soro? E o que é a vacina? Estão lembradinhos? O soro são anticorpos prontos. Os soros são anticorpos que eu pego lá, por exemplo, o mamífero de grande porte, um cavalo, colocou lá o veneno da cobra no cavalo, ele desenvolve anticorpos, a gente faz a centrifugação, separa e aplica o soro no indivíduo. O que vem a ser a vacina? A vacina é o próprio vírus atenuado. É um pouquinho do vírus que não vai levar a doença, mas vai fazer com que o teu corpo desenvolva a defesa. Então, muito provavelmente, o coronavírus vai
não evoluindo, não sofrendo outras mutações e conseguindo controlar, muito provavelmente ele vai, logo vamos desenvolver a vacina para ano que vem, não acontecer a mesma coisa desse ano, não havendo novas mutações. Ok? Então a vacina nada mais é do que o vírus atenuado. É uma questão ativa. Você vai produzir a defesa do teu organismo. O soro é um tratamento. Ele serve a longo prazo. Foi internado, cheguei e já apliquei o soro. A vacina eu estou prevendo, estou prevenindo. Aqui a gente não tinha como prever. Porque o sequenciamento desse vírus é diferente do MERS, que foi conhecida como a doença respiratória do Oriente Médio, que é diferente do SARS. São sequenciamentos diferentes, forma de ação diferente. Relembrando, muito letais os demais, só que não transmitiam de forma tão rápida. O vírus do Corona 2019, ele tem uma taxa de transmissão muito rápida, porém, chega a ser 30% nos dias atuais, ainda sem mutação alguma, a taxa de óbitos, comparado às outras viroses. Então, é algo para a gente cuidar, para entender que pessoas estão morrendo no mundo todo, se espalhou muito rápido, mas é algo que já está sendo controlado. Na China, já caiu 80% dos casos diários constatados. Como que isso pode ser apresentado no pré-vestibular, como que isso pode ser apresentado no Enem e nos vestibulares. O que eu estudei ao longo dos anos, você pega ali 2012, não pergunta específica da doença. Isso os pré-vestibulandos aprendem, decoram todos os detalhezinhos. Não é específico, ele pega o grupo em si. Mas para você aprender, para você ter a continuidade desse trabalho, para você preparar-se, tanto você das biológicas, nós estamos com um material especial esse ano, com uma filosofia de trabalho valorizando tanto as biológicas, quanto as exatas, quanto as humanas. Nós queremos valorizar todos os cursos, não trabalhar só materiais específicos com o quadro de professores que vocês já conhecem aqui no FERA Pré-Vestibular, professores mestres, professores doutores. Nós convidamos vocês a entrar no site e fazer a inscrição lá no www.feredoeducacional.com.br para fazer a sua inscrição para o concurso de bolsa para o nosso semi-extensivo, que vai ter todas as novidades e tem início no dia 7 de abril. Teremos aulas virtuais, aulas presenciais e aguardamos vocês, estamos antenados para tudo que está acontecendo no cenário nacional e internacional para preparar você da melhor forma possível. Venha ser um fera você também.